O processo eleitoral e o resultado das eleições 2016 é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. Período eleitoral mais curto, campanhas com menos dinheiro circulando, campanhas mais acirradas e o domingo da eleição. O nosso convidado de hoje, o juiz eleitoral Alessandro de Abreu Borges, vai falar um pouco sobre todo esse período que ocorreu durante 45 dias e finalmente o dia das eleições. Muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui, doutor Alessandro. É um prazer estar aqui. Vamos começar falando do dia da eleição. Foi dentro do estipulado pela Justiça Eleitoral, começou o trabalho bem cedo, né? Como é que foi o decorrer do dia? Foi sim. Tudo correu como programado, né? Nós acordamos às 4h30 da manhã para começar a fazer essa festa da democracia, que a gente chama assim, né? Porque é o momento em que as pessoas, de fato, talvez, Raquel, é interessante isso, talvez seja o único momento em que o cidadão eleitor é convidado para participar das decisões, né, que vão afetar a sua vida. Porque, passada a eleição, o eleitor, né, o nosso sistema político é organizado dessa maneira, ele não comparece mais, ele é alijado do processo, a partir daí entra em cena o vereador que o representa, o prefeito, mas nesse dia é o dia em que ele contribui para essa festa por excelência, né, que são as eleições diretas, livres, e correu bem, deu tudo certinho, conforme nós havíamos programado, a logística funcionou, né, as urnas foram distribuídas em todas as 764 sessões de Sete Lagoas, né, nesse universo todo tivemos apenas 3 urnas com defeito, problema de bateria, de impressora, e que também foram substituídas, não trouxeram nenhum problema, de modo que a gente está muito satisfeito, sabe, com o resultado desse trabalho da Justiça Eleitoral, com o envolvimento de todos aqueles que participaram do pleito, né, dos mesários, dos voluntários, dos escrutinadores, pessoas que estão ali gratuitamente doando o seu tempo para que a eleição pudesse acontecer. Então, a Justiça reconhece o trabalho dessas pessoas, agradece a sua participação e reconhece também que, no geral, findos os trabalhos, foi um sucesso absoluto. Que bom, porque na coletiva que o senhor deu na sexta-feira, o senhor estava bastante preocupado com o domingo de eleições por causa das campanhas que estavam mais intensas, né? Estavam mais acirradas. Surpreendeu positivamente, então? Você sabe que nós esperávamos aqui em Sete Lagoas, nesses últimos 2 dias, uma situação assim de acirramento de ânimos tão grande a ponto de nós termos acionado a Polícia Federal. Então, por precaução, né, eu como diretor do Foro Eleitoral, eu verifiquei o seguinte, que se o acirramento continuasse naquele ritmo, naquela proporção, nós chegaríamos ao embate mesmo no dia da eleição. E aí é dever nosso, né, e nós tomamos as providências para que tivesse segurança durante a eleição. Mas realmente foi uma surpresa boa, sabe? Transcorreu com tranquilidade, não tivemos incidentes, tivemos 2 apreensões por boca de urna, uma questão também muito lateral, foi resolvida com rapidez, não comprometeu em nada lá o trabalho, o desenvolvimento, né? E isso é uma preocupação grande nossa. Eu falo que a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral em especial, ele tem que ser transparente, né? E brinco até o seguinte, que esse transparente não é o transparente da ética e tudo mais, porque isso aí já é a função do juiz. Ele normalmente é obrigado por dever de ofício a ter uma conduta desse jeito. Mas eu digo que o juiz eleitoral tem que ser transparente no sentido de ser invisível, ou seja, juiz eleitoral bom é aquele que não aparece, não é? Verdade. Porque o protagonista não ali... tem necessidade, né, de aparecer. O protagonista é o candidato e no dia da eleição o eleitor, né? Então, eu acho que nesse sentido, quem apareceu realmente foi o eleitor, porque ele conseguiu manifestar o seu desejo, a sua intenção, ele conseguiu externar ali aquilo que ele pensava de um modo ou de outro. Eu acho que ele conseguiu dar o seu recado, né? E de modo que
O pleito, de uma forma geral, foi muito bem sucedido. A sociedade de Sete Lagoas está de parabéns, né? As pessoas que participaram desse processo, direto e indiretamente, estão de parabéns, né? A Polícia Militar, que garantiu a segurança do pleito desde a primeira hora, né? Parceiros nossos estão de parabéns. A Guarda Municipal, que contribuiu com a Polícia Militar também na manutenção da ordem, da segurança. Então eu vejo que, de fato, foi um resultado positivo, né? E confesso que melhor que o esperado. Porque havia sim um receio, uma tensão, né? Nós ficamos muito preocupados, né, com o que havia se desenhado até então. A campanha começou meio morna e foi ganhando corpo, né? É natural também, porque no processo eleitoral você está disputando ali cargos, empregos, projetos, metas, né? Então é natural que em toda eleição haja esse embate mais forte. Agora, aqui em Sete Lagoas eu percebi que nos últimos dias isso de fato alcançou um pico maior, né? Mas eu acho que a responsabilidade acabou prevalecendo, né? E os candidatos, apesar dessa disputa, eu sabia disso, eles têm responsabilidade, né? E eles iriam sim prestigiar o eleitor, né? Exatamente firmando esse compromisso de que, apesar da disputa, o clima teria que abaixar no final da campanha. Até porque também para o próprio eleitor, né, sentir uma segurança maior de quem vai administrar e quem vai ajudar a administrar, né, a cidade, o candidato a prefeito, os candidatos a vereadores, passaram então essa segurança de que todo mundo tenha consciência de que é preciso serenidade para conduzir o processo também, né, doutor? É claro, ele tem que pensar que a eleição para prefeito está elegendo o gestor da cidade. É o administrador, é alguém que vai cuidar ali da casa, né? É o grande síndico desse grande condomínio, comunidade, chamado Sete Lagoas. E essa pessoa tem que ser equilibrada, né? Tem que ter serenidade, tem que saber enfrentar as situações ali, não é? Porque é isso que o eleitor espera, de alguém que está ali para resolver problemas e não para criar problemas. Eu acho que o eleitor deve ter pensado assim, e penso também que os candidatos, né, no último momento, também agiram dessa maneira. E o resultado disso, acho que o reflexo mais direto disso, é a questão da cidade limpa no dia da eleição. Que realmente foi uma surpresa muito agradável para a Justiça Eleitoral. Eu pessoalmente me empenhei muito e pessoalmente, né, para conscientizar os candidatos de que, como diz a campanha do TRE, sujeira não é legal, né, de que a cidade de fato merecia permanecer limpa no dia da eleição, e isso aí de fato foi cumprido. Então é um agradecimento que a Justiça Eleitoral faz, e eu pessoalmente faço, a todos os candidatos, aqueles que não jogaram santinho na rua, aqueles que foram até o batalhão da Polícia Militar, entregaram voluntariamente os santinhos, mostraram sim maturidade política, respeito para com o eleitor, né? E também para com a cidade, para com o meio ambiente. Acho que foi uma atitude louvável. Acho que isso aí são essas atitudes que nós esperamos dos nossos políticos, né? É verdade. Bom, doutor, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos voltar então falando no segundo bloco sobre a questão das eleições, o resultado das eleições, daqui a pouco. No Sete Lagoas, em debate de hoje, eu recebo o juiz eleitoral, doutor Alessandro de Abreu Borges, que é diretor do Foro Eleitoral. E hoje está conosco para falar um pouco das eleições, ele que esteve à frente aí, acampando a questão da cidade limpa, das eleições limpas, e agora fazendo um saldo, né, um balanço do resultado das eleições, doutor. Como a gente estava falando, foram eleições bem acirradas, né? O resultado em si era esperado pelo senhor, a questão de comparecimento, do comportamento do eleitor. Qual que é a sua avaliação? Olha, em relação ao comportamento do eleitor, né, e a tranquilidade das eleições, era esperado, mas não deixou de ser uma surpresa, em razão
desse histórico dos últimos dias de acirramento, né? Você sabe que eu tive lá votando às 2h30 da tarde e as sessões em que por onde eu passei, é tudo absolutamente tranquilo. Votei com tranquilidade, sem fila, né? Tudo funcionou maravilhosamente bem. E os relatos que me chegaram também foram todos nesse sentido, né? Ninguém teve maior dificuldade para votar, não houve fila, não houve aglomeração. Então, de fato, se confirmou aquela expectativa que nós tínhamos, né? Eu posso dizer que a Justiça Eleitoral aqui em Sete Lagoas ficou extremamente satisfeita com o desfecho final da eleição. Né? Não tivemos briga, geralmente é comum, né? Final de eleição, de apuração, surgiu um atrito, desentendimento, não houve nada disso. Porque a Polícia Militar participou bastante, como a gente estava falando, e a Guarda Municipal também, desse processo, né? Ficaram à distância, mas aqui, olha, estamos observando o que está acontecendo, né? Exatamente. E eu quero agradecer ao Coronel Librelon, uma pessoa que nos deu todo o suporte para fazer a eleição. Ele obteve reforço para a Polícia Militar e ele traçou uma estratégia de atuação, né? De policiamento, tanto dos bairros quanto da zona central, e a gente percebe hoje que isso funcionou maravilhosamente bem, né? Foram eleições seguras. Eu friso muito isso, eleição tranquila e segura, porque o objetivo, a missão, né, e a meta da Justiça Eleitoral é essa. A Justiça Eleitoral existe para isso. É para assegurar que a eleição aconteça, né, e aconteça dentro da normalidade. Ou seja, que não haja coação ao eleitor, que o processo não seja desorganizado, que o eleitor tenha dificuldade para votar. Isso é tudo que a Justiça Eleitoral não quer, né? E a gente tem lá o nosso planejamento, nós nos preparamos para isso. São 2 anos de preparação. Já começa a preparar para a próxima eleição. Já começamos o pontapé para a eleição geral, né, de 2018. Porque é um momento único, é um dia só, das 8 da manhã às 17 horas, e tudo tem que funcionar. Aqui em Sete Lagoas, nós temos a sorte de a maioria das nossas sessões serem na zona urbana, então isso facilita muito. Agora, nós temos zonas eleitorais aqui em Sete Lagoas, né, as demais zonas, que abrangem os municípios vizinhos. Sim. Então tem aí, né, em Aúma, tem em Baldim, há municípios com a zona rural mais extensa que se demora 2 horas para a urna sair de lá e chegar aqui para a totalização. Né? A estrada de terra, então é preciso ter realmente um planejamento, uma logística para que tudo dê certo. E o que eu percebi ontem foi realmente um show de democracia da parte dos eleitores. Eu conversei com eleitores, passei por sessões eleitorais e vi assim que os mesários estavam preparados para acolher os eleitores e que os eleitores também puderam chegar, votar, sair sem ser incomodados, né? Com tranquilidade. É tudo que nós queremos, que o eleitor saia de casa sabendo, né, em quem vai votar, ou até sabendo que não quer votar em ninguém, não é isso? É uma escolha dele. Sim. E que manifeste essa sua intenção de forma tranquila, de forma tranquila. Isso aí para dar primazia àquele princípio da soberania popular, não é isso? Porque o poder dos políticos a gente esquece, né? Mas decorre do voto, decorre, né, dessa procuração que o eleitor dá de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. É verdade. A gente esquece disso, mas ele que, de fato, coloca e tira candidato, né? Coloca e tira político. E a gente tem visto ao longo dos anos as mudanças, né, nesse processo. Antes podia, a gente mesmo estava conversando durante a cobertura da TV Câmara nas eleições, antes tinha showmício, contratava-se bandas, artistas para chamar o público, e aí com o tempo foi limitando as ações nesse sentido, né? Hoje nós temos campanhas aí com 45 dias, né? A propaganda eleitoral com menos tempo ainda, um teto de gasto menor, não é isso? E tempo de exposição também menor, então modificou-se bastante. Como que o senhor avalia a primeira eleição após essa mini-reforma eleitoral? Essa mini-reforma de 2015, ela veio num contexto de necessidade de reforma política, né? Porque chegou-se à conclusão de que, da maneira como o sistema político funciona hoje,
ele é disfuncional, né? Ou seja, ele permite a corrupção, ele permite o engessamento do sistema, ele permite que um poder, né, de um modo ou de outro, acabe bloqueando a ação do outro, né? Ou seja, ele leva a uma disfuncionalidade do sistema. Então sempre se prega a necessidade de fazer uma reforma política. E o legislador, né, o legislativo, houve por bem de começar pela reforma eleitoral, ou seja, mudando algumas regras da campanha eleitoral. E o norte dessa mudança foi fazer com que houvesse uma restrição. Então, buscaram restringir. Restringiram o financiamento, restringiram a maneira de se fazer campanha, né, o tempo de se fazer campanha. Você falou aí de showmício, né? Eu me lembro da minha adolescência, já contei isso aqui, que nós íamos aos comícios, mas porque tinham lá shows, né, de artistas nacionais, enfim, era realmente... Uma festa, era uma né? festa, de fato, né? E então buscou-se esse outro modelo, que é o seguinte, baratear o valor das campanhas para permitir que os candidatos pudessem se apresentar. Então, que as propostas sobressaíssem e que a força do dinheiro, enfim, não tivesse tanta relevância como vinha tendo até então. Mas agora eu acho que é preciso analisar o resultado da eleição, né? Há lugares que ainda vai haver segundo turno, mas e verificar se realmente esse modelo funcionou. Porque nenhum modelo é perfeito, a gente tem que buscar sempre, né, aperfeiçoá-lo para que ele consiga permitir esse aprimoramento da democracia. Né? Porque todo modelo político ele só é legítimo quando ele permite que a democracia se consolide, se fortifique, né, se aperfeiçoe. Agora, não tem dúvida, observando o processo depois de ocorrido, que quando você limita o teto de campanha e proíbe a contribuição das empresas, necessariamente você está esperando que haja contribuição de pessoa física, não é? E o que se observou nessa eleição é que não houve contribuição de pessoa física, não no volume esperado, né? Até porque o país vive numa crise que tem que ser considerada. Claro, né? As pessoas estão sentindo os efeitos dessa crise. É uma crise que já dura algum tempo, que ninguém sabe quanto tempo mais vai durar. E acho também que as pessoas não estão dispostas a participar com dinheiro da campanha política, né? Acho que elas esperam o contrário, acho que esperam que a política resolva os seus problemas. Mas o fato é que o que nós vimos, e também um outro efeito que tem que ser estudado, é o efeito de que, em que medida a mudança do sistema não tornou o acesso aos cargos públicos, aos cargos, sobretudo os cargos políticos, mais elitizado. Porque o candidato pode doar para a sua campanha até o limite máximo previsto na lei. Ao passo que o eleitor pode doar para candidato só 10% da renda que ele teve no ano anterior. Então, de certo modo, isso acaba favorecendo o candidato mais rico, aquele que tem um patrimônio maior. Aqui em Sete Lagoas, por exemplo, se um candidato a prefeito quisesse doar do seu bolso, né, R$1.300.000 para fazer a sua campanha, ele poderia fazer. Ter um doador apenas. Um doador seria ele, isso é previsto na legislação, nada de irregular. Ao passo que aquele candidato que não tem recurso, que depende, não tem mais acesso à contribuição de empresa. E aqui eu não estou discutindo o mérito, né, se é bom, se não é, e eu acho até que é discutível, né, que as empresas tenham tanta influência no processo político. Né? Eu acho que é discutível se isso é saudável para a democracia, né? Mas o fato é que esses outros candidatos não arrecadaram de contribuições individuais o quanto necessitavam. E eu falo necessitavam porque uma campanha eleitoral, ela por si realmente é cara, ela demanda dinheiro, né? Ela demanda um aporte para fazer, né, jus e custear as despesas. O candidato ele precisa de aparecer, ele precisa de se movimentar. Infelizmente já tive acesso a pesquisas que apontam que quanto mais dinheiro tem o candidato, mais chance ele tem. Isso é real, é comprovado. Mais chance ele tem. Porque a campanha eleitoral, né, nesse espaço curto,
é o momento em que o candidato se apresenta para o eleitor. Então, evidentemente que tem chance de ter mais sucesso aquele candidato que é mais eficiente em se mostrar para o eleitor. Sim. E essa eficiência está relacionada à capacidade de meios dele, Sim. meio financeiro. Aquele que é mais articulado, tem acesso a uma boa assessoria de imprensa, né, a um marqueteiro político, alguém que vai cuidar da sua imagem, o nosso sistema premia a sua participação no processo. Ao passo que aquele que é mais recatado, né, acaba não tendo tanto sucesso. Prejudicado. A gente vai para um rápido intervalo novamente. Vamos falar então sobre a perspectiva, né, já que ele falou de 2018 para as próximas eleições e também as mudanças, no caso, de utilização das redes sociais nas eleições. Daqui a pouco. No Sete Lagoas, em debate de hoje, o assunto é o resultado das eleições em Sete Lagoas. Conosco, o juiz-diretor do Foro Eleitoral, doutor Alessandro de Abreu Borges. E a gente está falando sobre um pouco sobre esse processo que terminou no domingo de eleição, mas que vai perdurar aí pelos 4 anos, que faz total diferença, doutor? Vamos falar um pouquinho, o senhor esteve aqui antes, né, quando começou a campanha eleitoral, falando um pouco da perspectiva da utilização das redes sociais e realmente, de fato, foi muito utilizada, né, tanto o Facebook, especialmente o Facebook e o WhatsApp. Foi dentro do que a Justiça Eleitoral esperava ou foi além ou ainda é um desafio trabalhar essas novas ferramentas durante esse período? Eu acho que foi além do que nós esperávamos. Nós esperávamos uma campanha nesse sentido, né, mais eletrônica, e de fato isso ocorreu, né, mas eu penso que a rede social ela é um desafio, mas é também uma oportunidade, porque é a oportunidade que o candidato tem de levar suas propostas para o maior número possível de pessoas. De forma gratuita, né? Gratuita, é um meio que ele tem ali e até equilibra, né, as forças em relação a quem dispõe de mais recursos. Eu lembro sempre da campanha americana do Barack Obama, a primeira eleição que ele venceu, em que ele, isso é reconhecido, né, ele venceu pela capacidade que ele teve de se articular nas redes sociais. Verdade. Então isso mostra como essa ferramenta é importante para mobilizar as pessoas, para levar conhecimento, levar informação. Mas como toda ferramenta, ela também tem o seu lado negativo, porque pode ser utilizada para uma finalidade negativa. E isso realmente aconteceu aqui em Sete Lagoas. As pessoas perderam a oportunidade de usar a rede social como meio de difusão de propostas, e usaram como arma para ataque mesmo, né? É o que a gente viu. Então houve ataque à reputação, à honra das pessoas, né? Denegriram as pessoas gratuitamente, e como se ali tivesse ocorrendo uma disputa de vida e de morte. E não é isso, né? Na verdade aquilo ali é apenas um capítulo da história da cidade, um capítulo da história política da cidade, né? A vida da pessoa não se resolve em uma eleição, e acho que é um desafio para a Justiça Eleitoral, sim, e nessa eleição ficou comprovada a necessidade da intervenção da Justiça Eleitoral, e ela interveio de forma efetiva. Foram inúmeras, eu acho que deve ter passado aí das 50 representações especificamente em relação a Facebook e outras redes sociais, em que a Justiça teve que atuar, sim, e atuou para determinar que, olha, determinado post lá do usuário tem que ser removido. Por quê? Porque é ofensivo, porque destoa do objeto da eleição, porque diz respeito a um assunto de natureza pessoal ou da vida privada da pessoa, porque não tem nenhuma finalidade informativa. Então, isso exigiu, sim, da Justiça Eleitoral uma outra postura, né? E é preciso entender o seguinte, que a rede social, ela tem uma capilaridade que a gente não faz ideia. Não. Porque tem um mecanismo, né, chamado de republicar, não é isso?
retransmitir, vai encaminhando as mensagens. Reencaminhar, Isso. em que uma pessoa recebe aquela mensagem, ela pode replicar aquilo para os seus amigos, e aquilo pode, inclusive, sair dos limites. Sim. Exatamente. Ela sai dos limites do município, do estado, e de repente uma informação negativa, e às vezes até inverídica, sobre uma determinada pessoa, um determinado candidato, acaba chegando ao conhecimento de pessoa lá no outro estado, né, ou no outro país. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. E a Justiça Eleitoral, ela fica atenta a isso e atua, porque sabe que é uma arma, é um instrumento perigoso para ser utilizado quando a sua finalidade é destruir as pessoas, é desconstruir, né, o outro. É esse processo de desconstrução. E esse, aliás, talvez tenha sido, né, e aqui não faço juízo de valor sobre a conduta de nenhum candidato, partido, enfim, mas talvez seja uma oportunidade, né, de nós repensarmos a forma de se fazer política, essa questão da desconstrução do outro, né? Porque o outro é o meu inimigo e ele precisa ser desconstruído, porque desconstruindo o outro eu o destruo, não é isso? Isso é muito ruim, eu acho que é ruim para a democracia, é ruim para a imagem do candidato, porque as pessoas hoje começam a ter uma visão diferente. As pessoas estão muito agastadas com a política, né? Estão muito desconfiadas da política. A política tem sido associada com aquilo que é sujo, aquilo que é algo nefasto, né? Essas operações em nível nacional que revelam essa podridão, esse conluio, essa máfia, né, essa máfia escusa. Então deixa a sociedade, eu falo do âmbito nacional, porque é uma notícia que está todos os dias nos jornais, né? Então isso deixa a sociedade desconfiada em relação à política. Então, eu acho que a política, ela deveria, né, em face disso tudo, ser uma ponte para resgatar a confiança das pessoas. Um exercício de resgate da confiança das pessoas nos políticos. E não um instrumento para desconstrução, para, enfim, buscar a vitória pela vitória. É isso? E nesse sentido foi que essa talvez tenha sido a razão pela qual nós insistimos tanto na campanha limpa, né? Na campanha sem sujeira nas ruas. Porque a questão não é o santinho jogado ali, aquilo ali traz um desequilíbrio para a eleição, é óbvio que pode trazer, mas eu duvido muito que o eleitor vai se decidir ali na sessão porque viu um santinho na rua. Quer dizer, aquilo ali não é aquilo que faz a diferença no fim das contas, mas aquilo ali é simbólico, sabe? O eleitor naturalmente associa aquela sujeira do dia da eleição com a sujeira da eleição, com a sujeira do processo político, com a sujeira da classe política, sabe? E o que nós quisemos mostrar é isso, que é simbólico deixar uma cidade limpa, que os candidatos podem sim, eles têm condições de se comprometerem em fazer uma campanha limpa, em fazer o dia da eleição um dia limpo, e que no curso do seu mandato há sim condição de pactuar com a sociedade uma maneira diferente de trabalhar, para que o exercício do seu mandato também seja limpo, não é? Para que, fim dos 4 anos, ele de fato tenha contas a prestar, ele tenha ali, né, a sua trajetória imaculada, sem nenhum problema, porque é só isso que o eleitor quer, é isso que ele espera. Até para a questão da identificação com o político daí para frente, né? Esse relacionamento que o eleitor, especialmente quando são eleições municipais, que são eleições mais próximas do eleitor, fazer essa identificação e acompanhar esse trabalho de forma isenta, de forma tranquila e de forma que transmita essa segurança, porque aquele gestor está fazendo algo pelo cidadão, né? É a questão da confiança mútua que Exatamente. É necessário estabelecer. Claro, não tem dúvida. Eu acho que o político, né, o candidato que se elege, ele deve investir nisso. Isso é benéfico para ele. Isso é como uma empresa que cativa o consumidor.
Quer dizer, na medida em que o político se apresenta cheio de ideias, propostas, né, e ele cumpre aquilo, ele se mostra aquilo que ele prometeu, né, aquilo que ele se anunciou, eu tenho certeza que ele mantém aquele eleitorado dele fiel para o resto da vida. E você acha que essa é a tendência, né, com todas essas mudanças, né, a mini-reforma, essas avaliações que com certeza a Justiça deve fazer constantemente, né, para as próximas eleições e aperfeiçoando esse sistema? Qual que, na sua avaliação, é a tendência para a próxima eleição daqui a 2 anos, para as eleições municipais daqui a 4 anos? Olha, eu acho que essa tendência de modificação do sistema eleitoral, ela prossegue, ela só começou aqui. Eu acredito que vai haver mudanças profundas na maneira como se organiza o sistema político, né? Há propostas muito adiantadas de se implantar um parlamentarismo, um semipresidencialismo, né? Voto distrital ou distrital misto. Enfim, são mudanças que buscam exatamente isso, criar essa identidade entre o eleitor e o candidato, fazer com que o eleitor, de fato, não só confie, mas continue confiando no candidato, né? Para que ele saiba, aquele ali é o meu representante. E ele atende às minhas expectativas, ele cumpriu, ele entregou, para usar um termo do meio empresarial, né? Ele entregou o que prometeu, não é isso? Então, eu posso continuar confiando. Então, eu acho que a reforma tende a isso. Eu acho que a reforma tende ao fortalecimento do sistema político. E fortalecer o sistema político significa exatamente isso. Trazer o eleitor de volta para a cena política. O eleitor tem que voltar a ser um ator importante do processo político. Porque hoje, da maneira como está, ele é um ator lateral, que é lembrado de 4 em 4 anos, né? Parece que eles lembram lá, poxa, tem 45 dias aqui que eu tenho que lembrar que existe eleitor. Resolveu ali, pronto, se recolhe nos seus cargos, né? E continua a sua vida diária. Eu acho que um sistema que fortalece a democracia é aquele que traz de volta o eleitor, né, para dentro da cena política, dizendo, olha, ele é importante, ele merece participar do processo político, da discussão de políticas, e no exercício do mandato ele vai ser ouvido tantas vezes forem necessárias, e com isso o eleitor se sente valorizado e se sente motivado para participar. Porque o que nós vimos nessa eleição aqui foi um número de abstenções muito alto. O número de votos brancos e nulos, né, é altíssimo. Há cidades aí que o número de votos brancos, nulos e abstenções superou o número dos primeiros colocados. Ou seja, isso aí é um recado claro da sociedade, né? A sociedade ela já não tolera mais isso. As pessoas, sabe, as pessoas foram às ruas em 2013, 2014, exatamente para dizer isso. Nós não queremos mais esse tipo de política, né? E sem entrar em resultado específico, né? Isso seria aí dos sociólogos e dos comentaristas políticos, mas a análise que eu faço, né, numa análise modesta, é que São Paulo e Belo Horizonte são resultados emblemáticos. Eleger em São Paulo alguém que não é político no primeiro turno diz exatamente aquilo que o eleitor pensa. Ou seja, cada vez menos ele quer um político profissional. Não que o político profissional seja bom, mas é porque o político profissional não está entregando aquilo que promete. E aquele político profissional que conseguir fazer isso, vai conseguir manter esse eleitor, né, fiel, identificado com as suas propostas, com as suas metas. E Belo Horizonte do mesmo jeito, né? O Alexandre Calil foi para o segundo turno, tendo 20 segundos de espaço. E com essa proposta de não política, né? E com a proposta que ele não é político, É. né? Mas na próxima eleição já se torna político, não vai poder usar esse mote. Mas de todo modo, isso mostra isso, que as pessoas querem alguém diferente. Mas eu insisto que não é porque não querem um político, é porque os políticos querem não mudar estão... alguma coisa, né? Exatamente, porque há políticos, né, e aí nós temos que fazer justiça, que de fato são comprometidos, são corretos, Claro. têm o desempenho, né, esperado, e esses se perpetuam na política, e são bem votados, são bem avaliados. Entre eleição, sai eleição, nunca se ouve falar nada, né, que macule a conduta desses políticos. E esses aí sim conseguiram estabelecer essa identidade dele com o eleitor.
Doutor, nosso papo está tão bom, mas nosso tempo esgotou, infelizmente. Eu vou deixar aqui o convite já para o senhor voltar quantas vezes quiser para a gente falar sobre o trabalho da Justiça em si, da Justiça Eleitoral. Se tiver alguma novidade, traz para a gente que a gente faz questão aí de disseminar as informações. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Ok, a Justiça que agradece a oportunidade de estar aqui conversando e viremos tantas vezes que formos convidados. Tá certo, muito obrigada. E obrigada a você por sua companhia. Até o próximo Sete Lagoas em Debate.